Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Vamos ler os versos 18 ao 20, porque agora nós vamos passar para o terceiro tópico da nossa pregação, que nós desenvolvemos no capítulo 6, do 10 ao 20. Se os irmãos estão lembrados, no capítulo 6, do 10 ao 20, nós estamos falando sobre a peleja espiritual da igreja. E nós já falamos no primeiro tópico sobre a postura do combatente nesta peleja. No segundo tópico nós falamos sobre as armas do combatente nesta peleja. E agora nós vamos falar sobre a importância da oração para o combatente nesta peleja. Só que até agora, do 10 ao 17, nós já pregamos 23 sermões, né? Foram 23 ou 24 sermões, só do versículo 10 ao 20. Então agora nós caminhamos para o encerramento sobre este tema, a peleja espiritual da igreja. E vamos encerrar com essa fala aqui, a importância da oração para o combatente espiritual. Amém? Vamos ler, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Então deixe-me lembrar aos irmãos que nós já falamos aqui sobre a peleja espiritual da igreja. Nós já falamos que a postura do cristão é uma postura de firmeza. Desde o versículo 10, o apóstolo Paulo ele vem dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz para que nós venhamos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala como que é essa luta cósmica, essa peleja cósmica, são contra seres espirituais. Nós não temos homens como inimigos. E Paulo diz: tomem toda a armadura de Deus e depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável. Depois estudamos cada parte das armaduras. E agora estamos chegando no final. Domingo passado falamos sobre a espada do Espírito. Mas veja como Paulo começa o verso 18. No original grego ele diz assim: através de toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para dentro disso, vigiando em toda constância e petição por todos os santos. Preste atenção que quando o apóstolo Paulo agora vai entrar no assunto da oração, ele não está mais tratando da armadura espiritual. Tem gente que diz a oração é uma armadura espiritual que Paulo está colocando. É um dever do crente, mas Paulo não classifica como uma arma espiritual. É um dever do crente e Paulo poderia ter classificado a oração como uma armadura espiritual sem nenhum problema. Porém, a cada peça da armadura que Paulo classifica, ele coloca uma devoção espiritual junto. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. 2 seções de 3 armas. As 3 primeiras que já ficam alocadas no corpo do soldado. As 3 últimas que o soldado tem que empunhar. Ele tem que tomar posse para entrar em combate. Agora perceba que o verbo que o apóstolo Paulo utiliza para a oração, na nossa língua portuguesa, é traduzido por um gerúndio. Ele diz orando. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que a nossa oração, ela deve ser contínua. Paulo não está associando a oração com a vestimenta de guerra. Ele já não mais está falando aqui das peças da armadura que nós devemos tomar, pois isso ele já tinha falado
Agora ele está falando da importância da oração na peleja espiritual. Meus irmãos, há soldados cristãos revestidos com todas as peças que nós pregamos aqui, mas que estão mortos, estão derrubados na peleja espiritual, são cadáveres. Você passa na jornada cristã da sua vida e pode observar isto. Você que tem muito mais tempo de crente, eu falo isso porque eu já vou para 40 anos de crente. Nós passamos por muitos anos na nossa vida cristã e vemos soldados completamente revestidos, mas mortos. Você olha para eles, nada lhes falta da sua armadura. Está ali um corpo estendido no chão, como dizia o antigo narrador de futebol. Você vai na sua caminhada cristã e percebe pessoas caídas, derrotadas, e você olha para elas, elas têm todas as armas espirituais. Elas estão completamente revestidas, mas por que estão tombadas? Por que estão derrotadas? Porque lhes faltou a oração. O apóstolo Paulo coloca a oração no gerúndio. Isso significa continuidade. O diabo sopra nos ouvidos dos cristãos que já que vocês estão revestidos completamente, não precisam de orar. Ele diz para você, você tem o cinturão da verdade? E o crente diz, sim, eu tenho, porque eu conheço toda a palavra. Eu, aliás, sei de cor, inclusive, a confissão de fé da minha igreja. O diabo pergunta, você tem a couraça da justiça? Sim, eu confio na justiça de Cristo aplicada a mim. O diabo pergunta, você está com seus pés calçados? E ele diz, sim, porque eu sou um pregador do evangelho da paz. Eu levo a paz de Deus para os homens que não têm paz com Deus. O diabo pergunta, você tem o escudo da fé? Ele diz, sim, eu tenho. Porque eu creio no escopo doutrinário da Bíblia, eu creio em Cristo Jesus, estou revestido da proteção do Senhor. O diabo pergunta, e você tem o capacete da salvação? Com certeza eu creio que sou salvo. Você tem a espada do Espírito? Sei habilmente usar cada versículo bíblico para cada situação da minha vida. E o diabo diz, então não precisa orar. E o crente confia nisso. Porque ele não vê que é o diabo que está falando. Ele não percebe, quando ele nota isso, ele já deixou de orar. Como eu disse para os irmãos, a peleja espiritual, ela não é como os livros de Frank Peretti. Ela não é como aqueles livros românticos que falam de pelejas espirituais, de batalhas que estão sendo travadas em um mundo invisível, que o escritor coloca visivelmente naquele livro chamado Este Mundo Tenebroso. Porcos na sala, ou até outros títulos, né? E outros autores que muitos compram e acham que batalha espiritual é aquilo. Satanás é sutil, Satanás não é idiota. Não estou elogiando, uma vez eu falei que Satanás não era burro, o cara falou que eu estava elogiando Satanás. Porque as pessoas combatem contra esta forma medonha de Satanás se apresentar, ficam esperando por isto. E nunca vão ver isto. Tem crentes que vão passar sua vida inteira de cristãos e não vão ver os olhos amarelos de Satanás pendurado no canto da parede. E é isso que ele tem medo. É disso que ele tem medo e ele fala, rapaz, entrei neste lugar, eu senti uma presença maligna, eu acho que eu vou chamar a igreja aqui para nós fazermos uma oração, ungir com óleo e repreender tudo isto. Tem crente que vai passar a vida inteira dele e nunca vai ver isto, nunca vai sentir isto, pois não é esta a peleja espiritual, embora isso também possa acontecer, mas nós estamos nos referindo a uma astúcia. Paulo chama isto de métodos, os métodos sutis de Satanás para derrubar um cristão. E esses métodos são tão sutis que eles nos são sugeridos em forma de pensamento piedoso. Eu já conheço toda a verdade, para que orar? Confio no sacrifício de Jesus por mim? Meus pecados estão perdoados. E olha que nós nem falamos assim para que orar, porque quando diz, irmão, você está orando, todo mundo fica meio assim, porque não está. Aí fala, acho que eu tenho que melhorar a minha vida de oração. Mas inconscientemente ou subconscientemente, nós relaxamos a nossa vida, a nossa prática de oração e pensamos que agora, já que temos conhecimento de todas as armas, podemos vencer a Satanás.
mas não se pode vencer o diabo sem oração. Os crentes acreditam que sim, mas hoje estão congelados e distantes da sua comunhão com o Senhor. Têm ortodoxia, mas não têm vida de comunhão com Deus. Sabem de toda a doutrina, conhecem toda a verdade, mas são infrutíferos na oração, e o seu fervor da busca da face de Deus já se apagou há muito tempo. Lloyd Jones diz: se todo o meu conhecimento não me leva à oração, há algo errado em algum lugar. Porque o papel do conhecimento teológico é me levar à oração, à relação com Deus. Existem estudantes de teologia apenas para tentar estudar Deus, suas obras, seus atributos, a interferência da relação de Deus com os homens e etc. Existem pessoas para isso, mas não o crente. O crente estuda isto e nem deve deixar de estudar. Porque existe o outro erro oposto, que o cara diz: não, a letra mata. Eu não vou estudar porque a letra mata. E ele morre do mesmo jeito, porque morre na ignorância. O erro oposto também é um problema. Porque Satanás, ele tenta colocar na nossa mente esses dois extremos. Ele diz para um assim: não estuda não, rapaz, a letra mata. E o cara acredita e não estuda. Do outro lado, para quem está estudando, ele diz isso mesmo, aplica demais nos estudos. E ele não tem tempo de orar. Ele se desanima de orar. Nós vamos ver então neste versículo 18, porque nós não vamos ter tempo para falar até o 20, mas hoje vamos nos concentrar no versículo 18 e vamos ver como a oração deve proceder, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos ensina apenas neste versículo. Primeiramente, o apóstolo Paulo fala de uma oração geral e uma oração específica. Veja bem que ele diz: com toda oração e súplica. No grego ele diz através de toda oração e súplica, porque a caminhada do crente já deve ser por meio disso, deve ser através disto. Ninguém caminha uma vida cristã sem orar. Aliás, o nosso anseio por oração tem se tornado diferente do anseio dos discípulos de Jesus, que chamaram Jesus e falaram: Senhor, os discípulos de João sabem orar, os discípulos fariseus sabem orar, e o Senhor não nos ensinou a orar. Ensina-nos a orar. E nós que temos não somente a oração do Senhor, a oração chamada dominical, aqui na palavra, como também temos exemplos de homens desde a antiguidade, da antiga aliança, que oravam, que falavam com o Senhor, que desenvolviam comunhão profunda e íntima com Deus. Temos escritos, temos relatos de oração tão magníficas feitas no Antigo Testamento por Davi, Salomão, quando edificou o templo e dedicou ao Senhor. Temos a oração de Cristo Jesus, temos a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Nós temos orações do apóstolo Paulo em todas as cartas que ele escreve, sempre dou graças a Deus por vós, isto e aquilo. Nós temos exemplos de modo abundante na palavra de Deus para a nossa vida de oração. No entanto, nós nos afastamos desta devoção. Paulo fala então aqui no verso 18, com toda oração e súplica, ou de acordo com o original, através de toda oração e súplica e petição. O crente, Paulo quando diz oração, ele está falando de um modo geral. Ele está falando de todos os tipos de oração, seja pública, particular, oração em pensamento, pranto, gratidão, petição, adoração, confissão, intercessão. Todo tipo de oração que você imaginar, Paulo está falando com esta palavra aqui. Mas depois ele particulariza. E ele diz que é toda oração, mas também súplica. Quando ele diz súplica, ele está se referindo a um modo específico de orar. Ele está se tratando aqui de petição. A petição é um tipo de oração que sofre dois erros extremos na vida dos crentes. Veja se não é isso. Por um lado, há crentes que só pedem. Toda vez que se aproxima de Deus é só para pedir. E ele começa a oração, às vezes até sem nem saber o que pedir. Ele fala: Deus, tem misericórdia de mim. Ele está pedindo misericórdia, mas sobre que aspecto? Ele não sabe. E depois ele fala: Senhor, estou precisando, por exemplo,
de um emprego. Estou precisando de um aumento no meu salário. Uma coisa que devia conversar com seu patrão, mas tudo bem. Fala com Deus também. Senhor, eu estou precisando de um casamento. Ou estou precisando de melhorar o casamento. Né? Não pode pedir, Senhor, eu estou precisando sair do casamento. Isso não pode. Nós queremos coisas, pedimos coisas. Há cristãos que só sabem pedir. Senhor, está tendo um problema na minha casa, está tendo um problema com a minha família, está tendo um problema espiritual, estou tendo um problema de enfermidade, estou tendo isto, aquilo, e só se reportam a Deus para petição. Este é um grave problema, porque estas pessoas acreditam que Deus, Ele é um fornecedor de bênçãos, que Deus é aquela caixinha ou aquela máquina de refrigerante que você coloca a moeda de R$1 e aí cai uma lata de refrigerante para você. Deus não é isto. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega com um cartão de dízimo e sai o seu pedido lá de oração já pronto e resolvido. Não, absolutamente. Deus é Pai. E quando nós falamos Pai, Paulo já disse isso aqui em Efésios 3, 14 e 15, ele diz que Deus é o Pai de verdade, Ele é o Pai por excelência. O resto da humanidade e de todos os seres celestiais e terrenos que tomam o nome de Pai, eles tomam emprestado. Porque o verdadeiro Pai é Deus. E a Bíblia nos mostra alguns flashes do que faz um verdadeiro Pai. Um verdadeiro Pai, ele corrige. Hebreus 12 fala disso. Vocês estão sem correção? Então fique esperto, porque pode ser que você não é filho. Tem crente que ele acha ruim quando Deus corrige a vida dele. Mas ele aceita assim. Se no quarto dele de noite aparecer um clarão e uma voz sair e falar, eu sou Deus que vim no seu quarto te corrigir. Aí ele aceita. Claro, pode ser o diabo, mas ele não importa, porque ele não tem discernimento disto. Ele fala, eu vim aqui te corrigir, o crente aceita. Ah, Deus me corrigindo pessoalmente, eu aceito. Agora, se ele é submisso a uma autoridade eclesiástica, ele não admite que o pastor corrija. Ele quer sair da igreja. Ele, não, que isso, ninguém. Meu irmão, o que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Bem, vamos prosseguir, só para nós vermos como que são as coisas. Do outro lado, existe o erro daqueles crentes com aparência de piedade que dizem assim, pastor, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Esse é santo, esse é muito santo. Ele nunca pede nada a Deus, ele tem aquele ar de piedade, aquele ar de santidade. Ele diz assim, pastor, eu já recebo tanta coisa de Deus sem merecer, você acha que eu vou pedir? Paulo está dizendo, pede, tem que pedir. Jesus falou para pedir. Existem pregadores que dizem que não, que você não tem que pedir mesmo, mas é mentira, porque a Bíblia diz que você tem que pedir. Filipenses 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus em vossas orações, as vossas súplicas com ação de graças. Paulo está falando de dois tipos de oração ali. Súplica é petição, ação de graça é gratidão. Tem que agradecer, é claro, mas tem que pedir também. Existem outros aspectos da oração que a Bíblia fala em outras passagens. A intercessão, quando você ora por outros, nós vamos falar disso aqui ainda. Existe a confissão, quando você ora pedindo perdão pelos seus pecados. Existe a oração de adoração, quando você se dirige a Deus, elogiando, reconhecendo os atributos de Deus e o exaltando por causa disso. Existe a oração de derramamento da alma. Existem vários tipos de oração, meu irmão. Paulo está falando aqui de petição. Dirija-se a Deus para pedir que a sua vida de oração seja uma vida constante oração em todos os aspectos, mas principalmente de petição. Este outro extremo mostra que as pessoas querem se gloriar, mas Paulo está dizendo, devemos orar, pedindo. Segunda característica da oração que Paulo fala aqui, é em todo tempo, olha aí o verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Paulo agora vai dizer que devemos orar em todo tempo. Preste atenção, os irmãos já sabem que no grego há duas palavras para tempo, cronos e kairos. Paulo está usando a palavra kairos aqui.
Ele não está dizendo que nós temos que estar com a nossa mente a cada segundo da nossa existência pensando em oração, ou com a nossa boca a cada segundo da nossa existência proferindo orações. Senão seria cronos. Cada instante, viu, irmão? Ora todo tempo. Ora todo tempo, todo cronológico. 1 segundo, 2, cada minuto. Esteja em oração toda hora. Claro que nós temos que estar realmente ligados. Porém, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está se referindo com o termo kairos a ocasiões oportunas. Ele está se referindo a situações específicas que devem ser bem observadas pelo crente para que nelas ele ore. Eu gosto do exemplo desta percepção no livro de Neemias. Neemias estava no cativeiro babilônico, já na época dos reis persas. E ele diz assim no capítulo 2, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, porque Neemias era copeiro do rei, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira. Neemias falou, puxa, eu não consegui esconder do rei a minha tristeza. E ele respondeu ao rei, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ele se tratava aqui da destruição que Nabucodonosor fez em Jerusalém. Mas este rei já havia passado Nabucodonosor, já havia passado Nabonido, já havia passado Belsazar, já havia passado o rei Ciro. Então estava chegando este rei Artaxerxes já muitos anos depois. Agora olha o verso 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? O rei gostava de Neemias. Que me pedes agora? Neemias já respondeu? Olha o que ele diz. Então orei ao Deus dos céus. Eis aqui uma sacada, eis aqui um kairos, eis aqui uma oportunidade. Nenhum rei jamais tinha permitido que o povo voltasse, que o povo retornasse para sua pátria. Eles estavam muito, pelo contrário, se importando em mantê-los em sua terra, porque eles geravam mais tributos, mais impostos e mais pompa para aquele rei. No entanto, eis aqui um kairos, eis aqui uma oportunidade, e o rei pergunta para Neemias, que me pedes agora? E Neemias orou, mas ele não saiu de perto do rei. Olha o verso 5, orei ao Deus do céu e disse ao rei. Ele estava ligado em Deus, eis aqui, não é cronológico, não é todo momento, ele estava triste. Quando o rei percebe sua tristeza, então pergunta para ele, o que você quer agora? E ele ora, mas ora em mente, em pensamento. Ele aproveita a ocasião e ora a Deus e responde ao rei. E ele diz assim, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E o rei responde, estando a rainha sentada de junto dele, quanto durará a tua ausência? E ele marca um certo tempo e diz, se me parece bem ao rei, me dê cartas para os governadores depois do rio para que me permitam passar. Olha o final do verso 8, ele diz, e o rei me deu, porque a mão boa do meu Deus era comigo. E depois, se você for ler o livro de Neemias todo, você vai ver que o rei mesmo não só permitiu, como até providenciou material de construção para eles reedificarem a sua cidade. Eis aqui, meus irmãos, que tem crentes que Deus lhes concede uma oportunidade e eles não oram. Aparece uma pergunta de súbito para nós. E aí, você quer trabalhar neste lugar? Nós não oramos. Nós já falamos o quê? Não, acho que não. Não é, Wesley? Acho que não é uma boa trabalhar nesse lugar. E depois vemos algumas oportunidades que passaram, que foram perdidas. Deus está nos chamando, a palavra do Senhor está orando em todo o tempo. A palavra de Deus está dizendo, tenha discernimento para você saber o que é que tem que pedir, o que é que tem que falar com Deus, em que momento.
Paulo diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. 5,17 na primeira carta. Aqui em Efésios ele diz o mesmo, porém mostrando aos Efésios que devem discernir a oportunidade, a ocasião, a situação que se lhes apresenta como motivo de oração. Agora, depois de termos vencido uma situação por oração, não devemos nos desligar dessa prática. A oração deve ser constante, porque cada momento da vida do crente precisa que ele esteja orando. O que acontece com crentes que são vencedores em oração? Geralmente deixam de orar. Eles vêm dar testemunho. O pastor quer dar um testemunho de uma vitória. Irmãos, eu estava em oração e Deus fez isto e aquilo. Pela oração, poder da oração e tal. E dá o testemunho, a igreja glorifica a Deus. Mas quando ele veio dar o testemunho, ele já tinha parado de orar. Porque já tinha recebido o que ele queria. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala que temos que orar no Espírito. Vamos falar sobre isso um pouco. A oração no Espírito não é a oração em línguas, como algumas pessoas sugerem. Uma certa ocasião, estava numa igreja, o pastor leu este versículo ou um outro, que tem várias vezes a Bíblia fala sobre orar no Espírito. E o pastor ele dizia: irmãos, comece a orar em línguas, porque a Bíblia está dizendo para orar no Espírito. Há um texto em 1 Coríntios 14 que Paulo diz: orarei com o Espírito, mas orarei também com entendimento. Ali sim ele se refere a línguas, porque o contexto está falando de línguas. Mas nesta passagem, em outras passagens do Novo Testamento, como Judas, versículo 20, o escritor ele diz: orando no Espírito. Paulo também está dizendo aqui, orando no Espírito. E quando a palavra de Deus ou o Novo Testamento, exceto 1 Coríntios 14, que ali fala de línguas, mas exceto 1 Coríntios 14, todos os demais textos que falam para nós orarmos no Espírito, ele está falando é que o Espírito Santo é que tem que conduzir a nossa oração. Orar no Espírito é orar sob a direção do Espírito, é ser guiado pela intenção do Espírito na oração. Existe uma oração formal e ela não é errada. Quando você vai começar um culto, você faz uma oração formal, não tem problema. É uma oração pública, é uma oração específica para iniciar um culto, é uma oração onde se adora a Deus, onde roga a sua presença, onde pede a Deus a manifestação do seu Espírito, a edificação pela sua palavra. Isso é formal, isso é perfeitamente normal. Mas quando o apóstolo Paulo está falando de orar no Espírito, ele está falando que, embora não seja errado fazer orações formais, é errado sempre fazer orações formais. Paulo está dizendo que nós não devemos sempre nos postar para a oração com formalidade, impostura e linguajar, porque há pessoas que fazem isto, mas não oram no Espírito. São palavras sem significado, apenas com um protocolo oco, sem sentido e sem fervor. A oração no Espírito é sensível como terra molhada, ela absorve a presença do Espírito, ela é direcionada com intenções espirituais, ela é comovente, ela é contagiante, ela toca os céus, mas ela também preenche a alma de quem ora e daquele que ouve a oração, daquele que está perto daquele que ora. Esta oração compreende a vontade de Deus e ora adequadamente a ela. Por outro lado, a oração no Espírito não é escandalosa, não é desregrada, ela não desrespeita e não extrapola, ela não é oração extravagante, como muitos dizem por aí, não é histérica e ela não se sobrepõe nem causa medo, ela não é uma oração imponente que se sobressai ao homem, não intimida e nem espanta, mas abençoa. A oração no Espírito é aquela que o Espírito nos guia, nos faz conformar à vontade de Deus. É uma oração que nos faz gemer em nosso íntimo. É uma oração que nos leva a orar no Espírito, nos derrama, nos humilha, nos quebranta, nos modifica. Aleluia. A oração no Espírito, ela nos faz reencontrar a nova criatura que estava perdida, dormindo no cemitério de onde fomos ressuscitados.
Lembra do que eu disse? Capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida estando vós mortos nos delitos e pecados. Ninguém podia fazer nada. O pecador não pode fazer nada. Se Deus não der vida a ele, ele vai permanecer morto. Mas no capítulo 5, versículo 14, está lá o grito, o segundo grito de Deus: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo não está mais falando para quem está morto em seus delitos e pecados. Ele está falando para crentes que Jesus já ressuscitou dos mortos espirituais, mas que por um motivo ou outro, ele nas suas práticas mundanas antigas, voltou a dormir no cemitério de onde estava antes sepultado. Levanta-te! Desperta tu que dormes! A oração no Espírito é a oração que mexe com a nova criatura, que tira ela da indolência espiritual. A oração no Espírito é a oração que nos tira do nosso sossego espiritual e nos traz a ser novamente fervorosos em Cristo. Que o Senhor nos leve a orar no Espírito Santo. Quarta característica da oração. Paulo diz que é vigiando. Ele diz orando no Espírito e para isto vigiando. No Novo Testamento, o verbo vigiar e suas conjugações, o substantivo vigília ou vigilância e o adjetivo vigilante ocorrem 36 vezes. Algumas versões trazem a palavra velar, mas a tradução é a mesma, da palavra vigiar. A vigilância é um dos requisitos mais esperados e exigidos do cristão. O termo grego, você já conhece a palavra, mas não sabia talvez significava isso. Gregorel, quem chama Gregório significa vigilante. O termo Gregorel, verbo no grego, Gregorel, significa vigiar. Porém, mais do que isto, ele significa não dormir, estar acordado. Quando Jesus chamou os seus 3 discípulos mais íntimos para vigiar com ele no jardim do Getsêmani, Mateus 26, 37 e 38, Jesus não estava apenas convidando para orar, mas Jesus estava convidando os 3 discípulos para se manterem acordados com ele durante aquelas horas angustiantes na madrugada de sua prisão. Fiquem acordados, era o que Jesus dizia. Mas infelizmente, quando Jesus voltou da sua oração, eles estavam dormindo. Jesus desperta Pedro e diz: Pedro, não conseguiste vigiar nenhuma hora? Jesus está dizendo manter-se acordado. Meus irmãos, existe tempo da vida cristã que não é tempo de dormir. Aliás, nenhum tempo é tempo de dormir na vida cristã. Porém, tem crentes que não percebem, porque Paulo está falando aqui em um contexto de batalha espiritual. Como pode dormir numa batalha? Pastor, mas eu estou cansado. O inimigo me persegue, o inimigo joga dardos contra mim, inflamados, ele destrói todo o meu contexto, ele inflama o meu arraial, ele inflama o meu acampamento, tenta destruir minha família. Não importa, não durma! Esteja acordado. A oração, ela para ter a sua eficácia, ela precisa ser uma oração vigilante. Oração de quem está acordado. E a exemplo dos discípulos, nós também fazemos isso. Tem hora que não é hora de dormir, mas nós estamos dormindo. Tanto literal quanto espiritualmente. No sermão profético, quem lembra da pequena parábola de Jesus em Mateus 24, 43, quando ele fala da parábola do ladrão e do pai de família. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o quê? Vigiaria. Jesus está dizendo, ele ficaria acordado. Ele manteria guarda, enquanto sua família dorme, ele está ali para proteger. Ele não dorme, ele vai vigiar, ele vai guardar sua família. Eis aqui o problema de todos nós. Nós vivemos em dias de muita tranquilidade. Aí quando Donald Trump resolve jogar uma bomba não sei aonde, aí todo mundo lembra que Jesus vai voltar. Mas você estava lembrando disso antes? Do Trump? Não, o cara estava de boa, dormindo.
estava tranquilo. Mas agora há uma bomba ali, um submarino ali no Japão, uma Coreia misturada com a China, aquele negócio lá que a gente não entende direito, mas sabe que o bicho vai pegar. E daí todo mundo, Jesus vai voltar. Ué, mas tem 2000 anos que isso está escrito no Novo Testamento. E a mesma palavra acompanha este anúncio: vigiai. Agora que você acordou, porque o Donald Trump soltou uma bomba, será que a igreja só acorda ao barulho de um míssil? Ela não acorda com o barulho de uma pregação sobre este assunto? Por que não? Estamos muito bem almofadados, acolchoados em nosso conforto pessoal, meus irmãos. E o conforto pessoal, ele tira a necessidade de vigiar, de estar acordado. O conforto pessoal nos leva ao sono, à doença da preguiça. Quinto lugar, Paulo diz que a oração, ou a vigilância, falando dela, ela deve ser em toda perseverança. Existe uma palavra grega para perseverança que ela é mais ou menos assim: colocar o ombro debaixo e suportar aquilo ali até o fim. Mas Paulo está falando de outra palavra. Paulo está falando de perseverar, de continuar. Paulo está falando de que todas as circunstâncias estão indo contra. Todas elas falam o contrário, mas você permanece, você continua, você vai avante, independente do que está acontecendo. No verso 18 ele diz: vigiando com toda perseverança. Paulo está falando que a vigilância com a qual o cristão deve orar é uma vigilância perseverante, é uma vigilância feita em toda constância, é uma vigilância mantida, ainda, preste atenção, ainda que fisicamente você esteja dormindo, espiritualmente esteja alerta. 1 Tessalonicenses 5, versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo fala para os crentes. Ele diz assim: ora, os que dormem, a partir do 7, dormem de noite, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, ou seja, para o inferno, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 10 agora: que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou estamos acordados, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Você pode estar acordado, você pode estar dormindo, mas que esteja espiritualmente acordado em comunhão com o Senhor. Ao despertar, talvez, do seu sono físico, que é necessário, você já seja despertado pela presença do Senhor. O maior problema da igreja é que ela só se põe de alerta quando está passando por uma situação de risco. Assim que aquela determinada situação se resolve, ela é vencida, superada, a igreja volta a dormir. As situações aparentemente calmas são as situações que nós realmente deveríamos nos preocupar. Meu irmão, ele fala assim: rapaz, o negócio está muito bom, acho que eu tenho que orar. As coisas estão muito boas, acho que eu vou orar. Não está certo isso. Ele diz assim: não está certo. Quando tudo está muito bem, não está muito certo. Porque estas situações nos levam a trocar a vigilância pela diversão. Nos levam a trocar a vigilância pelo sono espiritual. Nós conhecemos a história de homens de Deus que, ao deixarem de vigiar, caíram em ciladas mortais. Nós mesmos, quantas vezes não fomos vítimas de Satanás em nossas experiências cristãs, de quando não nos colocamos em cautela e somos derrubados para fora da presença de Deus. E se não fosse a graça de Deus, nós seríamos completamente derrubados, derrotados. Vamos nos lembrar: vigilância em toda perseverança. E em sexto e último lugar, o aspecto da oração é oração intercessória. Final do verso 18, Paulo diz o quê? Ele diz: orando por todos os santos. Súplica por todos os santos.
Paulo chama atenção aqui para este fato, a oração intercessória. Aspecto aqui é importante e interessante, porque neste contexto, o crente deve saber que ele não está sozinho nessa batalha espiritual. Há outros crentes passando por todas as provas que nós passamos, inclusive passando provas piores que as nossas. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o mesmo aspecto de Paulo, fique acordado. O diabo, o vosso adversário, mesmo contexto de Paulo, a guerra espiritual contra Satanás. Ele anda em derredor, que não é o redor do redor, como nós aprendemos, mas derredor significa em volta de nós. Ah, não, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor e o diabo está ao redor do anjo. Então ele tem que passar pelo anjo para chegar em nós. Não, vai lá no dicionário, olha a palavra derredor, o que ela significa. Você vai ver que é a mesma coisa, redor de. É só estar o de antes, redor de. Mas ela significa em volta. Satanás está em volta de nós, esperando uma ocasião, uma oportunidade para nos derrubar. E Pedro está dizendo o quê? Sede sóbrios e vigilantes, porque ele está ao vosso redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o 9 agora. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Tem crente que acha que ele é o sofredor por excelência. Ele acha, tadinho de mim, ninguém sofre como eu. Ninguém tem o problema que eu tenho. Meu irmão, eu recebi um áudio do pastor Hamilton, os irmãos conhecem o pastor Hamilton, está em Curitiba agora, tem a missão Pão e Palavra. E no áudio dele ele fala sobre os cristãos da Coreia do Norte. Os cristãos da Coreia do Norte estão passando por situações de extrema pobreza. Porque o ditador Kim Jong-un, sei lá como é o nome dele, mas falaram qualquer coisa parecida a ele lá. Aquele homem, ele impõe não somente a sua ditadura política, como também religiosa. Então ninguém, porque lá é o comunismo, então ninguém é livre realmente para praticar a sua religião, principalmente cristão. As igrejas cristãs que existem na Coreia do Norte, elas são igrejas vigiadas pelos espiões, pelos agentes do governo. Eles ficam dentro da igreja para saber o que o pastor vai pregar. E se pregar alguma coisa que fale contra o governo, este pastor é levado preso e até mesmo julgado à morte. Aquele Kim Jong-il, ele já matou o próprio tio dele, porque achou que o tio dele queria conspirar contra ele. Ele matou a namorada porque pensou que ela estava querendo tomar o trono dele lá. Ele mandou matar o irmão que está foragido na China. E o que ele não vai fazer com quem não é parente? E nós achamos que estamos sofrendo. Ai, meu Deus, que sofrimento. Vai morar com Kim Jong-un para você ver. Vai morar na Coreia para você ver o que é sofrimento de um cristão. Meus irmãos, nossos irmãos pelo mundo, Pedro diz, estão tendo sofrimentos semelhantes, mas eu posso dizer até piores do que os nossos. Como que você vence então? Resista a Satanás firme na fé, mas saiba que você não está sozinho. Por isso, interceda, peça por todos os santos. Não existe crente que não precise de oração. A igreja deveria criar na sua liturgia um momento de oração de intercessão. Parar o louvor e falar, irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos nossos irmãos da cidade, do estado, do país e do mundo. A igreja deveria, meus irmãos, programar e participar eficazmente de reuniões de oração. O problema é quando nós fazemos reuniões de oração, 3, 4, 6 pessoas é que comparecem. Ninguém quer orar. Sabe por que ninguém quer orar? Porque todos estão deitados em suas almofadas confortantes de uma liberdade religiosa. Mas o dia que o anticristo chegar, e não adianta orar por ele, o dia que o anticristo chegar, nós vamos passar por situações em que seremos obrigados a orar uns pelos outros. Façamos isto agora. Façamos isto agora. Eis aí o motivo que não somos fervorosos.
Eis aí o motivo que não somos intercessores, porque estamos preocupados com o nosso umbigo, estamos preocupados com a nossa própria condição, estamos preocupados com nossos problemas. Olha, as pessoas pedem oração sim. Pastor, ore por mim, disse aquilo. Pastor, não sei o que, manda mensagem e tal e tal. Amém, vou orar. Tem hora que fala, tem que olhar no WhatsApp para poder ver quantas pessoas tem que orar. Mas, olha, pessoas não são capazes de sair de sua casa para ir na casa do outro irmão orar. Mas são capazes de estar... Não é proibido pedir oração, mas você tem que orar pelo outro. Se ninguém for orar por ele, ele reclama, mas ele não põe o pé na casa de outro para orar. Ninguém tem amor. E você tem? Ninguém orou por mim. E você orou? Orei em casa. E quem disse que o outro também não está orando em casa para você? Estamos ensimesmados a tal ponto que nos esquecemos de que o outro existe. Nós pensamos que a nossa angústia é sempre a pior. Negligenciamos o fato de que nessa batalha espiritual que nós falamos, há crentes colocados, irmãos, na frente de batalha, muitas e muitas fileiras à nossa frente. Tem crente tombando, morto fisicamente, para que a gente esteja vivo aqui agora pregando. Nós nem damos conta que isso muitas vezes acontece. Nosso sorriso custa o sangue deles lá. Deus tenha misericórdia de nós. Peça por todos os santos. Nós nem somos tão santos assim, nem sofremos tanto assim. Existem santos no mundo que sofrem. E eles não sofrem, não é porque foi comprar um carro e não tinha dinheiro e daí agora o seguro quer tomar. Não é isso que eles sofrem, não. Eles sofrem porque são crentes e não pode ser. Sabe como os crentes se reúnem na Coreia para orar? Cada um tem uma página da Bíblia, do Novo Testamento. Esse tem uma página. Porque se for encontrado com a Bíblia inteira, é condenado à prisão. E se não se retratar e não queimar o livro na frente do Shong, ele morre. Eles andam com páginas da Bíblia, cada uma escondido. Quando vão se reunir, cada um cata a sua página, se reúne às madrugadas, em locais afastados, cada um lê um texto ali que está na sua página, são edificados, oram uns pelos outros e desaparecem enquanto ainda o dia não amanhece. Alguns outros marcam um determinado local afastado, chegam lá com algumas ferramentas, enxada, pá, cavam um buraco, tiram a caixa de dentro do buraco, abrem a caixa, tem várias Bíblias lá, porque os cristãos chineses fabricam as Bíblias na língua coreana e entram clandestinamente no país para entregar Bíblia aos cristãos, para que eles não morram de fome espiritual. E você com Bíblia perdendo página. Oram, choram sobre a Bíblia, abraçam uns aos outros, e antes que amanheça o dia, enterram novamente e se vão daquele lugar. Você acha que você sofre? Oremos por todos os santos. Que Deus nos abençoe. Vamos cair.